Olá, bem-vindos a mais um episódio do Tá Tudo Certo. E hoje especial de Halloween. Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para ajudar a impulsionar o conteúdo. E hoje conosco novamente, Cláudia Astar. Uma honra. Eu agradeço de novo você participar do nosso programa e com um assunto um pouco polêmico, né? Nós vamos falar hoje sobre os guardiões. Como nós estamos aí na época do Dia das Bruxas, então se faz muito processo de magia e as pessoas acham que magia quem faz é Exu, e a gente está aqui para desmistificar um pouco isso. É muito importante, né? Muito obrigado, né? Olá a todos que estão aqui nos assistindo, muito obrigado pela presença. É muito importante, né? Hoje nessa nova era, né, podemos dizer, há muito tempo atrás fala de uma nova era, de uma nova jornada, né, de um novo ciclo planetário. E quando as pessoas ficam neste posicionamento, não vou dizer fantasioso, mas é fantasioso, porque você vai pegar ao ponto de vista de transferência de conhecimento, né? A pessoa, ela lê livro, então ela vê lá nova era, nova posição planetária, o planeta está em quarentena, o planeta está mudando, mas nunca muda, né? Porque se a gente for pensar, a gente lê o livro daqui 10 anos, 20, são livros atemporais, inclusive, e sempre se fala sobre essa nova conexão, né? Então, este tema é um tema muito delicado, porque muitos creem, né, nos acessos ancestrais dogmáticos que são transferidos por essas escrituras, por esses mestres, né, que possuem acessos específicos dentro dos conhecimentos práticos da multidimensionalidade, né? Então, quando a gente começa a aprofundar a nossa consciência para a nova era, podemos assim dizer, o seu campo ele expande. Então, você começa a ter uma consciência mais direcionada à sua essência, né? A essência do ser individual que teve uma jornada de vida e que teve um processo de expansão nesta encarnação, para que ele conseguisse ter mais clareza nos moldes multidimensionais modernos, podemos assim dizer, né? Então, quando a gente fala de bruxa, né, me vem muito, não pretendo nem muito, a gente nem falar muito assim sobre a história das bruxas. Acho que o objetivo desse nossa conversa hoje é trazer uma visão mais prática, né, da realidade multidimensional. Então você tem ali um ataque, né? Eu nos atendimentos, né, e nas aulas a gente fala muito assim. Então quando nas aulas, nos cursos, né, e até nos atendimentos a gente transfere algumas informações que são muito importantes para acessar esse gradiente cognitivo, né? E a gente conseguir transferir essa experiência de forma mais prática. Então os mestres sempre falam assim, né, que o médico, quem que é o médico hoje, né? O médico hoje é um cara que tem conhecimentos biológicos, que tem conhecimentos variados, né? Quem que lá atrás cuidava da saúde? Aquele que cuidava das ervas, aquele que tinha um conhecimento canalizado, né, sobre essas substâncias. Então você começa a ter os indígenas também muito fortes, mas as bruxas começaram a ser atacadas por uma quebra de consciência, né? Então você tem ali uma doutrina específica, uma escola iniciática, um reino que seja, um governo, trazendo um ataque para que aqueles seres que estavam curando as pessoas e proporcionando para as pessoas acessos de autocura e não dependência, que é muito que a gente fala hoje, nós não podemos ser dependentes, começaram a atacá-las, né? Então bruxos, magos, bruxas sempre existiram, né? Nós temos linhagens puras, né, de seres que atuam nessas faixas multidimensionais e que conhecem o acesso já da parte espiritual com a conexão material. Então as bruxas, elas foram atacadas, mas antes de serem atacadas e mortas, elas eram sequestradas e todo aquele conhecimento era passado, era colhido e com muito cuidado, né? Com muito cuidado, furando, machucando, arrancando mão. Os caras machucavam muitas pessoas. E então houve uma grande destruição. E aí quando a gente começa a falar então dos trabalhos de energia, a gente começa a ter uma polaridade sendo definida dentro da integridade do ser. Então você começa a olhar ali o ser que está involutivo. Eu não vou nem dizer que ele está errado, porque às vezes é o momento dele ser involutivo para ele poder sem acessar julgamento, uma faixa, né?
uma faixa superior, mas um ser que trabalha na faixa de manipulação, de absorção energética, de rituais de magia para poder prejudicar o outro, ele vai trabalhar uma polaridade mais densa. Então, dentro dessas doutrinas espiritualistas e dentro dos livros e das informações, a gente começa a ter, então, uma direção de uma divisão societária. Então, teve uma divisão societária onde você vai para uma linha negativa e uma linha positiva. Então, tem o bom e o mal. Mas dentro deste bom, né, vocês veem muitos filmes e vocês sabem que tem muitas representações que colocam de estruturas que se diz fazer o bom, mas na verdade tem o mal por trás. E isso daí começou a criar, então, uma grande cadeia de transferência de conhecimento e informação, obrigando a gente a ter um entendimento de medo. Então a gente começou a trabalhar com as baixas frequências. Essas baixas frequências, elas começaram a colocar seres que trabalham com energias de movimento para poder trabalhar com as energias de movimentos negativas, trazendo então um conhecimento para este ser que está fazendo a atuação se conflitar, né? Então a sociedade acabou ficando muito conflitante, né? Quando você fala de bruxa, automaticamente vem na cabeça aquela o chapeuzinho, a bruxinha, a velhinha, o caldeirão. Então você tem a Disney trazendo essas referências do mal, né? Sempre ligado à feiura, né? É sempre uma... Porque quando a gente fala assim, feiticeira já vê uma coisa clara, uma mulher bela. Bruxa já vai, né? Você tem... E tá ali, elas fazem a mesma coisa e são do mesmo lugar, né? Sim. Então, assim, o ser que está encarnado, ele vai usar o arbítrio dele para poder manifestar uma consciência energética. Então, ele utiliza-se de materiais do nosso plano, então ervas, poções, que nada mais é que a soma de elementos. Ele vai usar elementos como um caldeirão, fogo, minerais, né? As pedras, os cristais, pontos riscados. Que né? Né? Já usa geometria. Geometria que já está ali junto. Aí você começa a ter também o sangue, que é um elemento de plasma de troca. Aí você tem a vida de um elemento, um animal, uma substância, um pé de coelho. E aí você começa a utilizar, então, energias do plano material para movimentar um acesso multidimensional e transferir isso para algo que você está pedindo. Quando a gente começa a olhar, então, isto não quer dizer que isto é positivo ou negativo. Existe sim a referência do arbítrio do ser, né? Então, pelo que você está falando, Cláudio, simpatia também é uma magia. Lógico. A simpatia... Não é tão inócua como a gente pensa, né? Fala, eu vou fazer simpatia para tal coisa. Então, não é. Na verdade, você está fazendo uma magia. Sim, o Rodrigo Romo, né, é um grande mestre. Aí ele fala o seguinte, né? Ele fala: pega o cadeado, vai com um namoradinho ou um marido que você tem, vai para um desses pontos de energia que tem os cadeadinhos, vai lá e põe o cadeado, fecha o cadeado lá. Tem vários, né? Então, vários. Faz só isso, vai lá, vai você e seu esposo, você e seu namorado, enfim, chega lá, fala, agora vamos fazer aqui isso aqui para representar o nosso amor. Pra sempre. Você amarra toda ali, entrelaçamento quântico, você entrelaça e aí você fica preso àquela substância durante séculos. E nem sabe, né? Assim, não sabe? É um momento, nossa, romântico, coisa e tal. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Os pra sempre, porque isso são pactos. São pactos, são contratos. O mais complicado é assim, a esfera energética de sustentação daquele ponto de energia, quem que está cuidando daquilo? Quem são as linhas, vamos chamar de guardiões, mas assim, a gente tem os guardiões negativos, positivos, né? Vamos chamar guardiões invertidos. Quem que é que está por trás daquela estrutura? Então você vai fazendo um pacto, você vai colocar ali, é ele que vai absorver seu campo energético, e aí você no desencarne acaba tendo que cumprir funções que você não precisaria. Tem que dar o pagamento, né? Porque quando você faz por uma brincadeira, um momento, uma foto, mas ali tem um corpo energético realizando aquilo que tá. Sim. E aquilo precisa de um pagamento. Precisa. É isso. Vamos entender assim, vamos ver o pagamento como, né? Primeiro que tudo é energia. Então, o primeiro ponto, tudo é matéria e tudo é energia. Tudo, né? Então, quando a gente começa a olhar, então, o corpo humano, adâmico, que tem aí uma consistência e um processo de evolução e de desenvolvimento de séculos,
né, de éons, na verdade, você começa a ter, então, uma produção de substâncias específicas que só quem está encarnado, com a junção do perispírito, né, do corpo energético, que a gente chama aqui corpo energético. Então, com essa unificação, você tem uma produção específica de substâncias. Essas substâncias são absorvidas pelo mundo que nós vivemos, né, multidimensional ou material. Quando o ectoplasma é produzido, então você tem ali as esferas dos seres que precisam deste ectoplasma para poder absorver. Quando começamos a falar, então, sair um pouco da visão material Terra, orbe Terra, e ir para uma visão galáctica, a gente começa, então, não é uma visão, um ponto de vista, né? Nós estamos falando de um acesso específico multidimensional galáctico. Você começa a ter, então, as raças que estão por trás dos processos evolutivos da jornada evolutiva do planeta Terra. Então, lá atrás, se a gente for pensar nos druidas que hoje existem e estão presentes no planeta Terra, possuem conhecimentos ancestrais de acessos específicos. Merlin, você tem um druida, você começa a ter, então, um conhecimento mais amplo dos acessos multidimensionais. Então, naquela época, os caras precisavam utilizar para movimentar uma guerra, para poder contra-atacar o inimigo que estava vindo atacando. Então os caras vinham com uma camada muito grande de energia e de seres muito pesados para poder contra-atacar. Claro. Hoje a gente está numa consciência mais ampla, mais unificada. Então quando a gente começa a olhar então a visão galáctica desse processo, a gente não vê a Terra, a gente vê as raças que são muito evoluídas, a faixa vibratória dos caras são de outras dimensões e eles acessam aqui muito fácil. Só que eles não podem interagir diretamente, né? Então eles utilizam-se da movimentação desses seres espirituais e dos seres encarnados para poder fazer uma grande amarração, um contrato, uma grande manutenção desse ser ficar preso ao ciclo reencarnatório. Então, quanto mais esse ser vem, encarna, desencarna, vai para um grupo de pessoas específicas, né? A gente também não está falando disso hoje, mas você vai para um orbe, para uma faixa vibratória específica do planeta e ele reencarna. Então, pô, esse cara, ele tem um pacto, ele tem um contrato que ele nem sabe que ele assimilou, e este pacto, este contrato, ele faz com que esses seres utilizem-se do ectoplasma de 200 anos, de 300 anos, o cara desencarna e presta a função para esses seres, que a gente está falando de reptilianos, draconianos, né, de seres que trabalham a captação ectoplásmica do ser que está encarnado aqui no planeta. Então você começa a ter, então, uma transferência de conhecimento de luta e defesa. E aí você tem a luz, né? Então vamos colocar a luz, aí você tem as demandas que lutavam contra essas energias, os caras não tinham conhecimento, eles tinham um conhecimento, a África, né? Vamos falar da África aqui, a África tinha um conhecimento ancestral, raiz. Se você for para a Amazônia, você vai ver os indígenas ali transferindo um conhecimento ancestral fora de tecnologia, utilizando as energias da natureza, utilizando as energias dos mestres multidimensionais que se apresentavam de forma que eles conseguissem entender quem são, né? O cara não vai aparecer como um extraterrestre porque o cara vai tomar um susto. Então ele vem de uma linhagem específica, né, para poder trilhar uma jornada de conexão multidimensional. Quando você começa a ter então um embate disso, você começa a ter uma transferência de conhecimento que acaba ficando vaga. Então hoje as criancinhas, elas veem a escola como um denominador de conhecimento. Aí você não tem uma transferência energética de conhecimento, porque energia envolve espiritualidade. Não, energia é energia. O tempo inteiro, né? Inteiro. Não é num lugar ou no outro. O tempo inteiro a gente tá trocando, né? E aí quando você começa a olhar já vindo para esse viés mais atual, você vê que as coisas estão começando a fazer sentido de forma prática, os seres estão começando a evoluir. Então, quando a gente aponta o ponto a bruxa, né, a gente já tem um pensamento paradigmático negativo. Então, não é. São movimentações. Lógico que você vai ter aquela que vai trabalhar, que nem a gente fala do polo positivo e negativo. Você vai ter aquele ser que vai utilizar uma energia de um arcanjo Lúcifer negativamente, de alguma entidade que vai trabalhar ali dentro dessas reverberações negativas, mas ao mesmo tempo esse ser ele pode trabalhar no positivo. Então você está dentro da sua escolha arbitrária, né? Trabalhar qual tipo de energia. Utilizar a energia dos guardiões, né? Uhum. Então você pode utilizar a energia dos guardiões de várias formas, mas quem são os guardiões, né? Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho disso. Quem é que trabalha com isso? Quando a gente fala de guardião, né? Guardião a gente está falando de mestre, né? É um mentor. Então a palavra guardião
religiosa, guardião de uma escola iniciática, ela vem com o fundamento de um cara que é um guerreiro. Ele é um defensor, então ele utiliza-se da sua vitalidade, da sua potência para defender um grupo de pessoas. Sim. Então lá atrás a gente tinha os guardiões defendendo os magos, posicionando os sacerdotes egípcios, todos, essa linha toda sempre utilizou-se de guardião, de guerreiro. Então esses guerreiros, eles são seres que possuem vidas e que possuem experiências na jornada do planeta Terra de forma mais agressiva. Ele não, vamos pensar assim, ele veio para cá hoje, ele foi um policial militar e ele tem uma faculdade de direito, ele é um policial militar e ele teve, aqui no Brasil, né, a gente tem a rota. Isso. Então o cara da rota, o que ele vai fazer? Ele vai te defender. Mas assim, lógico, eu não tô falando daqueles que ultrapassam a linha de potência. Ele vai lá, ele atira, ele mata, ele teve que contra-atacar um cara que estava prejudicando a vida de outro, pegando, e ele matou 1, 2, 3, se defendeu. Então este ser, ele criou um processo, ele é um guardião. E aí ele desencarna, ele vai para preparação lá, ele passa por processos específicos para trabalhar o fundamento dos acessos. Então ele vai para uma escola espiritual, ele passa por um espaço específico que é para passar por treinamentos e conhecimentos multidimensionais para poder daí ser um mentor. Uhum. E aí ele é um mentor que pode ser, ele pode se colocar a serviço de mentor. E aí a gente tem também os mentores guardiões que são da nossa linhagem. Então, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, nós viemos para cá, participávamos de uma estrutura egípcia, um exemplo. Dentro desse nível sacerdotal, você tem ali as linhagens do grande faraó, do grande sacerdote, que tem os conhecimentos, você era um guerreiro ali, naquela época, e aí você trabalhava nos fundamentos da sociedade para proteger um grupo de pessoas específico. Você se balizou na sua faixa energética e aí você se colocou à disposição. E aí você reencarna depois de 2000 anos, um exemplo, né? A gente tem várias possibilidades. E aí este guardião que trabalhou com você 2000 anos atrás, que aprendeu com você, que era um guardião junto com você, ele não veio para o ciclo encarnatório porque ele optou em ir para o processo evolutivo lá multidimensional. E aí ele se conecta à sua conexão e ele é um guardião seu. E aí para ele se apresentar dentro do seu conhecimento, porque daí você está dentro da sua cognição, trabalhando o seu aumento de clareza multidimensional. Então você vai para uma linhagem espiritualista kardecista, ou você vai para vamos dar exemplos, né? Ou você vai para uma linha umbandista africana. Aí você começa a ter, então, esses guardiões se posicionando dentro dessas doutrinas e vindo com a casca, com a roupagem destes seres dentro dessa doutrina que vai te transferir este conhecimento cognitivo. Mas, na verdade, vamos falar assim, 99,9% são extraterrestres, né? São seres que possuem uma mônada, que possuem um acesso, como nós, que é monádico. Então, mas não tem esse conhecimento. Eles não possuem esse acesso cognitivo porque eles também não acessaram essas faixas de conhecimento mais avançadas. Diferente de um mestre ascensionado, que é um guardião, mas esse mestre ascensionado, ele já atuou de forma diferente dentro das esferas multidimensionais do planeta. Então por isso que você vai ter às vezes uma pessoa que se conecta só com os mestres ascensionados, só com a linhagem da luz branca, da luz amarela, das conexões das faixas vibratórias, e vai dando, não quero nem saber de Exu. Só que quando na verdade o próprio mestre ascensionado utiliza-se da energia e utiliza da conexão desse Exu, desse guardião que está no baixo umbral. Está na linhagem daquele mestre, né? Linhagem. Não é o mestre, mas está na linhagem, está sob o comando daquele mestre. Exatamente. Porque o mestre, é muito alta a vibração desses caras. É lógico que você pode chamar, muitas pessoas falam, né? Eu tenho o mestre Jesus, eu não preciso de outro. Arcanjo Miguel, né? Arcanjo Miguel, eu não preciso de outro. Né? Você pode utilizar Rafael, Uriel, enfim, tudo bem. Mas quando você começa a detalhar o seu conhecimento multidimensional, você percebe que você vai utilizar a ferramenta certa. Então eu vou fazer uma comida, eu já vou usar a panela correta, a faca correta, eu vou escolher o alimento correto, que vai dar a melhor conjunção, claro, né, de soma. É a mesma coisa quando a gente utiliza-se dos nossos guardiões, ou dos guardiões através de um ato mágico, né, para poder utilizar essas energias. Você tocou num assunto que eu quero te perguntar, acho que é interessante a gente esmiuçar melhor.
ectoplasma é ouro? Porque parece ter uma briga por mobilizar o ectoplasma de seres vivos. Nossa, Todo mundo quer esse tesouro aí. A gente às vezes lida com isso, despende isso, entrega isso na mão do outro e nem sabe o que está entregando. os vórtices de energia, né? Eu acho que eu posso fazer aqui. Claro. Acho que dá pra gente. Os vórtices de Só energia. faz do meio para baixo Aqui. para a gente focar. Isso. Então, aqui. São os chakras. Eu vou, na verdade, fazer o entendimento. Para a gente chegar no ectoplasma, a gente tem uma consistência de entrelaçamento. Né? O entrelaçamento do corpo físico. Né? A gente. Pode ser aqui essa turma. Eu acho que sim. Ó, corpo físico e o corpo energético. Né? Vamos fazer assim, é assim que a gente representa o corpo energético. Temos o corpo primordial. Que esse está ligado à nossa mônada. Todos estão na mônada, mas esse daqui, o acesso de conexão deste, ele necessita uma estrutura maior, uma estrutura maior do corpo energético e físico. Tá. Esses dois corpos, eles vêm vindo num processo evolutivo planetário mudando, né? Você vê que o nosso corpo hoje está muito mais saudável, né? Eu lembro da minha infância, os avós, né? Hoje você vê um avô, já parece um jovem. Sim, e não sim, é, então mudou tudo isso aí. Tá. Quando a gente começa a falar então dos vórtices básicos, né? Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente começa a ter, na verdade, um acoplamento ao corpo físico. Então, o nosso corpo físico, quando na gestação, quando vem o acoplamento da Vesica Piscis, né, que é a primeira dobra de célula, você tem, então, aqui, neste momento, este é o momento que a gente vem com a alma. Com a alma, com o ser. Com a alma. Então, vem o espermatozoide, por enquanto é tudo biológico, bum. É o momento que vamos falar assim, a tomada abriu. Abriu a tomada, conectou ali, conectou o ser. Neste momento... Na primeira divisão celular. A primeira divisão. Eu acho que a primeira, né, Vesica Piscis é a primeira. Que sai da primeira. Isso. Isso. Então, abriu essa conexão, aí já veio o ser. Bem, tem várias informações, mas vamos seguir aqui. Então, fez aqui. Vamos voltar aqui porque a gente está falando do ectoplasma. Este corpo energético, ele ressoa adamicamente. Então, ele é preparado, primeiro foi feito o corpo energético, para depois você vir no corpo físico. Né? Então, você vê que o corpo energético começou a vir no desenvolvimento do corpo físico ao longo dos séculos, né, passando por experiências e transformações. Então, essa transformação celular, espiritual, multidimensional, fez com que o corpo físico mudasse. Então o DNA, né, a cadeia de DNA, começou a passar por processos de transferência, de mudança de padrão. O ectoplasma, ele é a essência, a gente reverbera ectoplasma. Ectoplasma é energia, é o movimento. Vamos falar do ectoplasma, tudo bem que é o ouro, mas vamos mais para platina. Porque ele era o ouro, vamos pensar assim, e agora ele é platina, porque nosso campo, o campo planetário mudou. Então a cor dourada, que era prima, agora a gente está com cor platina. Quando a gente fala de uma cor mais evoluída, é a platina. Né? A Peg Rubio fala muito disso, né, MF Balance, dessa questão de nós nos prepararmos e nós já identificarmos o platina como sendo que é a cor mais divina. Né? Então o ser hoje ele é dourado, alguns seres já são platinas e a gente já está fazendo essa transferência. Anteriormente a isso, o ser que já vinha com uma capacidade platina de reverberação ectoplasmática, ele já vinha com uma capacidade mediúnica muito mais avançada. Então quando você tem um avatar vindo, quando você tem uma conexão mais evoluída, você tem então uma consequência de platina. Né? Então, aí você está falando de grandes mestres que viveram aqui. Eu estou falando os que a gente conheceu e os que a gente não conheceu. Sim, sim. Né? Esses seres, eles quando vinham, porque antes, como a gente estava na Noite Galáctica, essa Noite Galáctica, eu já volto ali. Essa Noite Galáctica, ela não obrigava o acesso do aceleramento das partículas do nosso corpo. Então o ser, ele tinha mesmo lá, não tinha nem livro, porra. Então o cara não tinha nem estudo. As sociedades que estudavam isso eram muito pequenas, muito secretas, para um núcleo muito seleto e tiveram coisas que se perderam, né? Mas se perdeu completamente, né? Porque você não tem a transferência da tecnologia, né?
Mas aí você começa a ter, então, os fundamentos canalizadores. Aí esses seres, eles começam a vir para cá com cargas, com potência de plasma, de energia ectoplasmática, que reverberam muito mais. E aí o corpo adâmico começou, então, a sofrer as alterações, e o corpo energético, consequentemente, também sofreu as alterações, e essas alterações começaram a reverberar um aumento da capacidade geradora de energia. De ectoplasma? De energia que reverbera o ectoplasma. Tá. Então você começa a ter um fundamento de maior disposição, maior qualidade. Ao mesmo tempo, você começa a ter um corpo físico que começa a ficar mais sensível. Então, pode ver que a gente teve épocas específicas que a gente teve grandes doenças, né? Por quê? Porque é o acoplamento do energético, lógico que tem as demandas enviadas, né, de sociedades, enfim, mas você começa a ter, então, uma expansão no desenvolvimento e um entendimento do que é esse novo corpo humano. Porque nós estamos entendendo como que é o nosso corpo agora, né? Sim. Então, a gente está passando por uma geração hoje pensa, quando os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Então, grandes bisavós e tataravós saíram de países e vieram para cá. Sim. E vieram para lá. Então você tinha essa transferência. A carga que a gente está hoje é a mesma coisa, entendendo essa nova realidade. Os nossos filhos já estão chegando com esta carga de entender essa realidade, já vivendo essa realidade nova. É muito natural para eles. O que a gente pena para aprender para eles é natural. E pensa que quando nós viemos, os nossos avós passaram por isso com os filhos deles. Porque Sim. os filhos deles chegaram nessa nova realidade. Vem com upgrade, né? Exatamente. E aí, então, é duas, né? Eu acho que a gente tá falando de duas, né? Então, vamos dizer, minha filha, aí a gente tem o filho dela, e aí a gente vai ter o filho do filho dela. Sim. O filho do filho dela vai vir vai ser um outro momento. A cada duas gerações. Depende muito da evolução societária, né? Não dá para dizer essa linha do tempo futuro, né? Mas o que está acontecendo, voltando para... Por que a gente está falando disso daqui? Porque o ectoplasma, ele é o alimento. Então você tem seres que precisam deste ectoplasma para poder viver. Então, dentro da faixa de desencarne, o ser ele reverbera um autoalimento. Como nós estamos aqui com o nosso corpo físico precisando deste alimento, que nem eu estou falando, o ato de eu falar desprende energia demais. Sim. A minha boca está jogando energia o tempo todo. Além do cérebro que está pensando e gerando. Então, toda essa energia que eu estou perdendo no multidimensional avançado, você não perde porque você não usa. É tudo telepaticamente. Mas, como nós estamos encarnados, grupos de seres que são raças reptilianas, né? São dragões, são draconianos, mas é uma linha réptil, né? Um réptil. Dá uma pesquisadinha aí que você vai ver. Falando assim, parece que todos são, e nem todos, né? Nem todos os dragões, nem todos os répteis, nem todos os reptilianos são ruins. Isso. A maioria desses seres, que são uma sociedade específica, eles precisam do alimento. Então eles vão atrás do alimento. Então para eles o que é importante não é se você está fazendo bem, se você está fazendo mal, se você está matando, se você está vivendo. O importante é que você não cumpra as funções de aumento consciencial, cognitivo, e fique manipulado para que eles possam absorver o seu ectoplasma através de acessos de tecnologias multidimensionais. Então eles absorvem o nosso ectoplasma. Você pode perceber que uma descarga de sofrimento muito grande, você tem uma descarga muito grande de energia. Sim. Consequentemente, você está numa baixa vibração e você está sendo absorvido. Quando você está numa linha de contratos e cobranças, hoje a gente tem muitos contratos e cobranças sendo feitas justamente por essa transição, né, de vibração, porque esses seres eles têm uma energia específica. Então essas cobranças acontecem, o cara vai lá e mata. E o cara vai lá e do nada pula na frente de um carro, ele vai lá do nada, porque eles estão sendo cobrados, né? Então está sendo uma cobrança muito grande. Por quê? Porque eles querem esse trabalhador no multidimensional invertido. Eles querem que lá no astral eles tenham mais mãos para poder coletar isso. É isso aí. Então o ectoplasma ele está interligado nos vórtices de energia
e você absorve ectoplasma, tem muita tecnologia. Então, às vezes, vem uma tecnologia, né, vamos pegar chips implantes, vocês já ouviram falar, né? Que são tecnologias que antes não tinha. Não tinha a câmera fotográfica, não tinha o celular. Um chipzinho desse tamanho. Sim, sim. Imagina para um cara que já tem milhões de anos. Tecnológicos na frente, muito, o cara já foi. E, ó, uma coisa interessante, holograma, né? Esses dias, um grupo de alunos falou dos hologramas, né? E estava falando, né, das conversas dos hologramas. Como que tá o seu Instagram hoje? Se você clicar lá, você não tem um holograma seu? Claro, tem um avatarzinho. O avatarzinho, tem mas além do avatar, você tem a foto. a carinha lá que você bota o filtro, né? Isso, então você põe o filtro. Já não é você, amigão. E quem que tá por trás desse código aí? Então, que absorção é essa que você faz? Agora, vamos colocar aí, daqui 20 anos, né, já estão se falando das tecnologias, né, do celular, das televisões que você aperta o botãozinho já fica aqui. Diz que já tem, né, as holográficas. Já tem, né? Só não trouxeram para não quebrar o mercado, né? Porque se trouxer uma tecnologia desse daí... pega tudo e joga fora, né? Então eles estão devagarzinho por causa do comércio. Pronto, o cara clicou o holograma aqui, pum, rapidamente você já não é você. Mas já tem, outro dia eu tava vendo, já tem, por exemplo, você dá aula. Sim. E aí eles conseguem te projetar holograficamente num outro país, num outro local, que seja, e é perfeito. Isso aí. Perfeito. Perfeito. Então, o que a gente está falando? Da tecnologia do avanço. Então, essa tecnologia que é ectoplasmática, é uma tecnologia. Então vou falar um nível, vou falar o mais hard, né? Dessa parte ectoplasmática, que tem a ver com a questão dos guardiões. Muito fora que você vai... Então é o seguinte, ó, a gente tem então aqui, vamos pensar numa nave, né? Uma nave. Esta nave, ela tem uma tecnologia específica. O planeta, você vai ter aqui os seres, né? Você tem as faixas multidimensionais, né? Tá tudo dentro daqui, não vamos entrar nesse detalhe. Então, estes seres que estão aqui, existe um campo, né, de proteção específica, existem várias naves aqui, né, no nosso planeta, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Esta nave, ela vai vir para esse planeta. Que campo multidimensional ela está vindo? Ela está vindo no plano material? Ela está vindo na faixa multidimensional? Ela está na multidimensional. Né? Então algumas já se materializam. Né? Daí quando você começa a olhar isso, você começa a ter o ser que está aqui inserido, e este cara que está aqui, ele quer que este ser seja alimento para ele. Parece filme, né? De filme. Aí você vai ter um outro ser aqui. Então os grupos de seres. Então eles vão aqui, um desses caras é o cara que vai manipular e direcionar o povo. E aí, a tecnologia desses caras é direcionada para os guardiões que estão aqui desse cara, invertidos. Que ficam segurando. Que ficam atuando dentro das baixas vibrações. Você não tem um João de Deus que fez um trabalho da luz durante muito tempo. Sim. E depois acabou sendo invertido dentro de uma escolha própria. E aí aqueles seres que estão ali sendo curados, eles nem sabem, mas acabam estabelecendo pactos e contratos. E esses contratos são para a vida melhor agora e depois acabam tendo que cumprir. Mas isso é complicado, né? Porque o teu pacto, por exemplo, nesse senhor que você está falando, você chega lá e você tem imagens, você tem orações, você tem coisas que te remetem. Nossa, estou num templo de uma igreja. Você não tem... E isso não é aliviado? É aliviado. Porque você não sabe, o que você está enxergando, você está de todo o coração com o bem e com a luz. Aí está dentro do arbítrio, mas aí você também tem todo o entrelaçamento de contrato. É por isso que a gente sempre fala, sempre peça para se em qualquer lugar, que nem você começou hoje, pedindo para fechar o campo, chamando os mestres e mentores, solicitando para que nenhuma energia invasora entre, para que não aceitar nenhum tipo de contrato, de pacto, e de nenhum tipo de acesso. Você mentalizando, telepaticamente você reverberando isso, você já está colocando ali a sua lei arbitrária. E aí você não é interferido, né, nesse acesso. Então o que acontece neste caso? O chip é colocado dentro do corpo energético. E aí este chip depende, tem muitas opções, mas você pode vir com esse chip de vidas passadas, você pode ter se matado numa outra vida, você pode ter que vir sequencialmente para estruturar seu corpo energético, você pode ter sido assassinado de uma forma muito brusca, e aí você está numa reverberação de melhora. Você pode ter sido oferecido numa
numa oferenda antiga, né, que se usava muito, os seres humanos, para poder fazer algum tipo de pacto, algum tipo de movimentação para a natureza, e aí você ainda está preso a isso. Então os chips, eles acabam sendo colocados energeticamente em desdobramento dentro do corpo. Então você vai ter um chip que vai entrar aqui na cabeça, né? Ele é assim, parece um capacete. Aqui é a cabeça, né? Esse aqui é tridimensional, né? Tá. Então o que acontece? Aonde que está a conexão desse chip? Aqui, fora o ser, fora o quartel, a estrutura que os caras têm aqui de tecnologia de absorção e mapeamento desses grupos de pessoas. Uhum. Então você tem aqui uma manipulação total de absorção energética ectoplasmática. Então eles orientam a vida dessa pessoa sem a pessoa saber. Mas daqui, dentro do planeta Terra, é reverberado para cá, para a nave, que aqui são geradores, né, quânticos absurdos, que reverberam, fazem a carga de absorção desse alimento e reverberam esse alimento pro planeta dos caras. Então vai alimentando um planeta. No fim, nós somos vaquinhas. Somos Se você não tomar cuidado, você é vaquinha. Mas é isso mesmo. Então a gente está vindo com essa reverberação agora de clareza, de consciência, para você poder ter o seu equilíbrio. Então por isso que a gente fala hoje de ectoplasma e a gente tem tecnologias, né, além das próprias tecnologias, porque a gente está falando aqui de um lado de absorção, né? A gente tem agora um padrão de reorganização ectoplasmática. Então você vai ter treinamentos e terapias e procedimentos específicos que a gente vai trabalhar a reposição ectoplasmática. Fora que o ectoplasma, numa cirurgia espiritual, né, num processo de cura, você já utiliza esse ectoplasma, né, porque é como se fosse o molde aqui da nossa realidade. E só ser vivo tem. Você perdeu o corpo, você perdeu a capacidade de produzir. Por isso que a unificação médium, incorporação, canalização, é muito potente, porque o multidimensional não tem a produção ectoplasmática. Por isso que precisa do médium. Por isso que precisa do médium, porque daí vem o mestre, ancora no seu vórtice, no energético. Ele utiliza-se a potência da energia dele ali, amplifica a sua potência. É por isso que você, quando incorpora, você tem uma reorganização ectoplasmática. Então o mestre, ele vem, ele conecta, ele te reorganiza e te alinha. É por isso que quando você é possuído, você tem uma perca de vitalização. Claro. Porque é contra o que você quer. E isso pode acontecer no sono, né? Quando você tem sonhos eróticos, coisa e tal, muito disso é manipulação para captação de ectoplasma. É isso aí. E é muito... você vai conectar ali, vai fazer uma emanação energética dos chakras das suas mãos para trabalhar, para tirar uma partícula que está no corpo da pessoa ali, que está girando invertida os átomos ali. Você vai só trabalhar a conexão mental de colocar a mão, sem símbolo, sem nada. Eu fazer isso é uma coisa, funciona quando você é que nem um atleta, né? Você um cara que treina, um cara que luta, ele quanto mais faz, mais ele tem prática. Uhum. Então mais potente você vai ser, né? Todos temos já o corpo adâmico ativo. Traz um mestre junto com você, né? E usa essa energia, você vai ver que é milhões de vezes mais forte. Bum. É a gente trocando uma torneira e um profissional de engenheiro hidráulico trocando uma torneira. Você troca, mas vai ficar marcada, vai ficar mal encaixada. Se você pega esse expertise, nossa, é uma maravilha. É sensacional. Sensacional. Deixa eu voltar uma coisa que você falou ali, que eu achei muito interessante. Eu estou pensando numa situação. Sim. Você falou da mudança de padrão do corpo dourado para o platino. Se a gente pegar a linha do tempo, você vê que as seitas mais antigas, elas usavam muito animal em ritual, sangue, como você estava falando, seres humanos. Será que com essa evolução... Porque, veja, hoje você falou do EFT. E aí hoje a gente tem tecnologia... EMF bala. Isso, EFT é outra... Mas é uma técnica também. Eu faço o Axis. Sim. E a gente faz a mobilização dessas coisas somente com comandos. Perfeito. O que antigamente você tinha que fazer com sacrifício. Perfeito. Então, será que essa evolução também não está proporcionando que fique cada vez mais sutil essa manipulação? Perfeito. É isso mesmo, porque olha lá, nas noites galácticas, que a gente está falando ali do período de trevas, né? Que não é trevas, mas não é a energia mais intensa. Você tem que utilizar o conhecimento da movimentação multidimensional de troca. Então, de acesso de rituais, de conhecimentos, você precisa utilizar
energias específicas para te proporcionar um avanço expansivo. Então foi-se utilizado, e é muito utilizado ainda hoje, o sangue como um elemento, ou um ritual específico com soma de elementos para acessar essa capacidade de expansão de pedido e de ajuste, que é o que a Sibeli estava falando. Então o que acontece? Hoje você não precisa. Mas para você não precisar, você tem que ter o conhecimento cognitivo. E treinar, né? Óbvio. Treinar, você tem que fazer práticas, dá muito mais trabalho. Por isso que muita gente ainda se utiliza dessa coisa dos pedidos e acaba se comprometendo com coisas que nem sabe direito. Você vai pegar o mel, você vai pegar o elemento, você vai somar ali, os caras vão pegar fazer uma amarração, cara, é muito perigoso, porque você vai estar utilizando de um ser, vai utilizar de uma energia que você não tem o conhecimento, né? E hoje, por causa da platina, por causa dessa nova substância física que nós estamos, energética, a gente está com potências muito, muito automáticas. Então a criança já nascia vendo, hoje ela já vê, já conversa, já interage, já fala quem é que está do seu lado e já começa. Você vê que as crianças têm nascido sem vontade de comer carne. Então, aí já é também um princípio adâmico. Né? Você vê a mudança, ou com alergia a leite, alergia a glúten. Então, até isso é um mal no organismo ou é um reajuste das próprias energias? É um reajuste. E você percebe também que muitos já não consumiam carne e de repente simplesmente começam a cognizar e param. Por quê? Porque a substância, aí a gente já fala de mônada, a gente já fala de vidas passadas, a gente já fala de acesso à evolução dele, ele já começa então a reverberar ali um equilíbrio. Mas a carne é fundamental. Tudo bem, numa sociedade involutiva, onde não possui o conhecimento, você consumir um animal, uma carne, é necessário. Você vê, tem algumas séries aí que põe a galera lá no meio do mato. Ah, é verdade. O cara fica 20 dias, 21 dias lá no meio do mato e qual que é o único alimento dele? Proteína, animal. Não tem jeito. É um bichinho ali, é um verme ali, é um peixe, é um animal. Uhum. Por quê? Porque ele não tem a estrutura de consciência. Agora, nós já estamos indo para um padrão de aumento de consciencial. Então, que nem eu não me alimento de carne. Mas o meu aumento de disposição, o meu aumento a melhora de higiene, né, na questão das minhas necessidades fisiológicas, a minha regeneração celular, a minha disposição energética, né, o meu ganho de peso foi muito maior, muito, assim, muito. Mas eu só queria, eu também já faz 20 anos que eu não como carne, mas eu penso assim, que os organismos são diferentes. E eu acredito que ainda tem gente que precisa de carne. Sim. Tem pessoas que têm tipos sanguíneos específicos, tem pessoas que não podem ficar sem carne. A gente que tem o corpo... Se você nascer sem carne, o seu corpo adâmico, sua produção ectoplasmática e sua reverberação energética, ela vai se adequar a você ter sem carne. Sim. Agora, se a gente pega ali 20 anos, 30 anos consumindo carne, quando você vai cortar, você está fazendo é muito difícil, porque seu organismo já está habituado àquele tipo de partícula. Tem um tempo de adaptação, e aí você deteriora. Né? Eu tive uma regeneração rápida. Não foi fácil, mas foi fácil. O mais difícil foi a troca mental. O paradigma, né? Trocar o paradigma. Isso foi mais difícil. É. Mas depois que trocou, foi. Né? E muito rápido. Aí foi muito rápido, porque você se sente mais disposto, né? Então, voltando para os guardiões ectoplasma, eu acho que posso só fazer um adendo aqui para a gente concluir ectoplasma. Essa linha aí que a gente está falando. Quando você vai, então, para a absorção ectoplasmática e a troca energética, você precisa estar numa vibração em paz. E para a gente estar na vibração da paz, para a gente ter uma regeneração, porque o ectoplasma, ele vai... Percebe assim, ó, a gente é assim, né? Acorda, tá bem. Tá tudo bem. A minha energia está reverberando, eu estou na consequência... Eu estou em paz, meu cardíaco está expandido. Eu posso ter diversas questões para resolver, mas meu cardíaco está expandido. O seu ectoplasma ele está girando de uma forma equilibrada. E aí você está tendo assim uma bateria cheia. Você vai para uma descarga de preocupação, de medo, de segurança. Você já começou a baixar o seu volt de ectoplasma, já começou a ser utilizado. Você fica 10 horas incorporado.
12 horas incorporada, você tem um desgaste no começo. Aí Né? é bem grande, né? Você começa a ter um desgaste no começo. Depois não, porque depois é assim, você pode ficar. Depois o corpo já faz a troca, né? É que nem musculação, né? É igual isso aí. Você vai pra academia, aquilo dói tudo, daqui a pouco, um mês, você já tá pegando mais peso. É a mesma quando você começa a trabalhar, fala, nossa, me desgastei. Sim. Daqui a pouco você tá vendo que. Aí você fica com excesso. Tem dia que. Aí você não trabalha, você fica com excesso. E não tem aquela empurradinha, né? Você não sente, às vezes, tá no ritmo do equilíbrio de fazer algum tipo de atividade específica. Pode ser num livro, pode ser. Você é jogado para aquilo, né? Você fala, opa, eu vou. Você não vai, você fala. É isso mesmo. É a mesma onda que a gente está falando, então, dos guardiões. Eles são direcionados para que eles tragam para a gente o equilíbrio e eles não absorvem a nossa energia e eles nos defendem. Né? Eles não permitem que a capacitação ectoplasmática seja absorvida porque quando esses aqui é o meu, é esse aqui, não é tanto aquele que está aqui. Esse que é o problema. Ele está falando dos reptilianos, né? Que fazem toda essa captação para o planeta, né? Que é uma coisa além de um indivíduo, né? Como você falou mesmo, o gado. Gado, ele não tem. É um ser que olha pra você, é que nem você olha. Tem pessoas que eu olho com carinho, mas você vai olhar pra um bicho que você tem nojo. Entendeu? Vai chegar uma minhoca perto de você ali. Tem gente que joga a minhoca, pisa na minhoca, mata a minhoca. Então, assim, eles olham pra gente de um jeito. Eles estão nem. Como se fosse um sociopata, né? Não tem. O dono do frigorífico que olha lá vai você olhar o boi sendo morto, você vai entrar e vai ficar. Imagina. Eu não quero. Mas ver as pessoas ali olhando 10 mil, 20 mil, 30, 1 milhão de abate por dia. Estão nem aí, entendeu? Eles são igualzinhos. E eles precisam desenvolver isso, senão não trabalha. Senão não alimenta. Né? Se você tiver um olhar mais carinhoso, você não faz nada. Não. É a mesma coisa, imagina um frigorífico, eles são os donos do frigorífico, e quem que tá indo pra lá somos nós. Mas eles matam a gente e a gente mata a gente. Pra eles é interessante que a gente vive há 80 anos em dor. 100 anos desencarna pra poder fazer essa captação. E aí, o Cláudio estava me contando que a gente tem guardião, não. Né, a gente fala de Exu, então tem essa coisa ligada às religiões afros. Mas tem um guardião famoso na Igreja Católica. Os guardiões São Bento é um guardião da Igreja Católica. Ele, na verdade, ele não é que ele foi um guerreiro, né? Mas ele, por lidar com essas questões mais intensas, né? Tanto é que é um exorcista muito forte, né? Trabalhar ali o encaminhamento direto com o poder da oração, e aí está dentro da linha crística católica. Mas você tem aqueles seres que estão, né? A energia já até muda, né? Deu uma mexida aqui na energia. Então eles acabam tendo uma reverberação de guerra. Então Roma, porque daí vamos, porque é muito difícil não falar disso e falar disso, né? Desculpa, né? Que a gente vamos pautar o começo, né? Então você tem ali Roma sendo enganada. Você tem as sociedades por trás sendo enganados. Né? Você começa a ter uma divisão societária. Se você for ver hoje, tem uma divisão societária em todo mundo. Né? E você tem. Eu não estou falando lado A, lado B, lado C. Estou falando que todo lado A tem o A e o B dentro. O lado C tem o lado A e o B dentro. Tem o cara mais e tem o cara menos. Tem o cara mais, que é aquele cara que está se passando por um menos, às vezes, mas é mais. Ou se às vezes se faz aqui, né, a conexão positiva, negativa, né? Estou dizendo nesse sentido de hierarquia, né? De auxílio. Então a gente começa a olhar lá atrás os centuriões, que foram enganados. É Cristo. Acreditaram em Cristo. Sim. Conectam com o mestrão, Jesus. Só que dentro dessa doutrina de Jesus, o cara estava ali como um templário e o líder estava mandando ele aniquilar vidas. Sim. E aí ele ia pegar os bruxos. E ele ia aniquilar em nome do mestre. Ele estava fazendo mal em nome do bem. E isso acontece com a gente em menor escala, muitas vezes. Sim. Vamos lá. Quando você tem uma obrigação pessoal, que é o que você está falando agora, você tem ali uma conexão arbitrária. E aí você é pleno na sua essência de escolha. E você fez uma escolha. Quando você é orientado, que é do que eu estou falando, quando nós falamos dessa linhagem atual de conhecimento, você começa a ser manipulado pelo gado
para você interagir. Só que você não queria fazer isso. Sim, E você não vai era o lá seu e propósito, fez. né? Você desencarnou. Você ficou aprisionado no desencarne, com um monte de pessoas jogado no limbo, jogado ali pro lado, querendo viver, mas não está entendendo nada, porque para você Jesus, você chama o mestre, chama o mestre, chama o mestre, mas você já está vinculado a alguém que estava se utilizando dessa energia para poder manipulá-lo, e aí você precisa ser resgatado. E aí você é resgatado. E aí você se transforma num guardião. Enfurecido. Nossa, por ter porque sido você foi enganado. Mesmo fazendo o certo. Você perdeu Só que você percebe que tem aqueles que fizeram com prazer e foram domados e dominados. Este é o cara menos. Este que está dominado, que está ali, esse é um guardião que não trabalha para a luz. Ele é um cara invertido, ele só vai fazer as baixas, ele vai precisar de troca, ele é ganancioso, ele quer sangue, ainda, ele quer produto, você vai pedir alguma coisa, você vai ter que trazer, vai ter que ir na pancadaria. Este cara vai ter acesso a você, ele vai te prejudicar. E aí você vai ter também os outros que são da luz. Que aí aqueles que foram enganados, que nem todos, né, foram enganados, porque muitos ficaram espertos e não fizeram, e foram mortos por isso, não é porque ele morreu em vida neste momento que a gente vai dizer que ele é melhor ou pior, não, né? Foi só uma escolha ali do momento, mas sim, na conexão dele pós-vida, ele já não está preso, né? Ele já saiu numa outra reverberação, né? Por isso que às vezes vocês se doam muito para poder fazer uma mudança que não consegue ser feita, e vocês estão nesse padrão. Então, voltando aos guardiões, vocês precisam ter, então, o entendimento de que somos guardiões da luz, todos nós, você, eu, os mestres, que respeitam, mas que precisam se defender. E a história de São Bento? Mestre São Bento. Isso. Ele quando você começa a olhar, então, a igreja... que este assunto, eu não estou falando, né, não estou indo contra os fundamentos e ensinos, né, bíblicos, nem os ensinos e fundamentos católicos, sacerdotais, e nem as transferências de informação, de conhecimento, porque começa a ter um conflito neste momento, quando a gente começa a apresentar vida pós-morte, já dentro da doutrina de direcionamento dessa sociedade. Em breve mudará, mas não vamos entrar neste quesito, né? São Bento é um guardião supremo, é um líder, porque quando você fala de uma igreja católica, você está trazendo uma referência terra, então você está falando de uma ancestralidade. Então você está falando de uma criação terra, material. Quem que é o líder? O Papa. Quem são os líderes multidimensionais? Os Papas. Então quem está no acesso superior são os Papas. Aonde estão os acessos superiores? Tem alguns acessos superiores do planeta, que são as igrejas, podemos dizer assim, os templos multidimensionais, onde esses seres que vêm para cá e trabalham com essas faixas dimensionais mais evoluídas estão. Você tem um João Paulo, você tem né, que é um grande mestre, que está atuando com ordem. E você começa a ter, então, aqueles que vieram, que são os santos. Existem linhagens de santos, né? Não vamos abordar isso hoje, mas... Então você começa a ter, então, dentro dessa doutrina, aqueles que começaram a atuar de uma forma mais intensa, né? Então você vai ter uma que vai trabalhar mais a conexão do amor próprio, da proteção, do equilíbrio, e aí você começa a ter os seres que estavam encarnados e desencarnaram, e os seres que estão encarnados, que começam a se conectar com esses seres e trabalhar com esse fluxo energético. Tá. Então entra pro time. Então são equipes. São Bento, ele está à frente, porque ele é o doutrinador, ele é o guerreiro que expulsa. Então ele está com mestres que trabalharam dentro das faixas multidimensionais do planeta desta forma mais agressiva. Tanto é que tem, né, a medalhinha dele para expulsar energia pesada, sim, né? Tem, como é que chama quando os padres tiram demônios? Exorcismo, isso, expurgação. É que quando você começa, você tem muitas... São Francisco também está nessa mesma linhagem, né? Eu acredito. Também está nessa mesma linhagem, porque São Francisco também vem numa linha, muitas freiras, né? Você tem uma coisa de entrega não à materialidade, né? E esses espíritos às vezes corrompem, né? Então você não tem você tem uma luz muito forte. Agora, quando você começa a olhar então a linha dos guardiões da esquerda, é um pedido. Então você começa a ter níveis de seres
Então, existem trocas, né, de acessos. É que são tantos conhecimentos que podem ser passados. Você tem, então, aqui grupos, né, existem trocas, né, então um rito de magia é feito e uma vida é dada em sangue, 10 litros de sangue, 2 litros, 1 litro, que seja. E aí seres são alimentados com esse sangue e esses seres vão lá fazer uma coisa. Então você tem esferas de vidas passadas e o ser precisa ser possuído nesta vida. Você tem culpas e objetivos desta vida que fazem com que o ser ele acabe sendo conduzido por um caminho não arbitrário, achando que ele está tendo arbítrio. Então você começa a ter as possessões. Antigamente, há séculos atrás, nós interferíamos de forma mais acabou, tirou. Hoje tá tão fácil, hoje é tão fácil os seres que estão unificados. Tá todo mundo andando com o espírito e não sabe o que é espírito, tá todo mundo tomando decisão e não sabe que não é ele tomando decisão. Então vocês precisam ter essa clareza. A cruz sagrada seja minha luz, né? Não seja o dragão meu guia, retire de Satanás, não me aconselhe coisas vãs, é o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Deve ser pronunciado, emantado, porque essa é a oração de São Bento? Essa é a oração de São Bento. Ah, eu não conheço. É a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retire de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. É muito forte, porque você vai entendendo no momento que você se conecta, e você expurga, você tira. Né? É poético, né? É poético. Eu achei. E ela vamos pensar, ela é magnetizada. É que nem a cruz. Né? A cruz, ela é magnetizada. E é um símbolo de dor, é um símbolo de angústia, é um símbolo de morte. Antes do mestre, era um símbolo do pior. Os romanos utilizavam aquilo como o pior castigo da pessoa era ser crucificada. Então você percebe que este símbolo ele é muito forte, ele é temido pelos obsessores. Porque representa mesmo, se eu continuar, eu acho que vai e se lasca, porque queima. Porque é feita uma unificação tão forte espiritual de muitos mestres que estão conectados a isso, que fazem com que então o espírito ele tenha medo. E a gente utiliza de tecnologias, né, para poder fazer a expulsão e abençoar, né, aquele ser que está no caminho errado, e a gente não julga ele, né? A gente apenas o orienta a deixar, né? Então você tem várias... A gente só libera, né, quem ele está manipulando, mas isso não quer dizer que você vai execrar quem está no erro. Este novo momento planetário, ele é um momento de avanço, ele é um momento de expansão dimensional. As regras mudaram. Você tem que entender que a regra mudou, que a regra não é mais a mesma. Tudo bem de você orar, eu não digo ore, ajoelhe, vá na missa, vá, comungue, se conecte com a essência. Só que é muito mais. É muito mais. Você tem que entender o que é este muito mais de forma prática. Então, quando você fala de um guardião, você tem que utilizar o guardião. Você tem que utilizar os seus guardiões para poder lhe orientar. Que é o que as matrizes africanas fazem. Eles trazem aquele que está mais próximo dele. Porque é aquele que está ali no dia a dia, aquele que tem um conhecimento multidimensional, é aquele ser que está ali, ele vem, ele trabalha, ele ajuda, ele abre portas e abre portas. Eu não vou prejudicar o outro, eu vou abrir o caminho, eu vou colocar as pessoas no caminho da ordem, porque é a ordem que você procura, é a ordem que nós precisamos ter. Nossa, muito bom. O guardião é muito importante para vocês. Eu acho. Por isso que eu quis comentar sobre esse assunto, porque é uma coisa que é um pouco deturpada a visão disso. Em vez de ser um amigo que está contigo, né, que lida com coisas que às vezes você não consegue lidar, ele é visto como uma coisa ruim. Vamos pensar no nome. Egum. Né? Obsessor. Não é Exu. Isso. Dá para explicar para o pessoal? Isso é ótimo. Egum, obsessor, são seres. Aí a gente tem as faixas multidimensionais que vão colocar ali o nível do ser, né? Então você vai ter níveis de seres conscienciais ou não dentro das esferas planetárias. Um ser obsessor é um ser que é um possuidor, né? Temos os entrantes também. Então você vai ter um ser que vai possuir a pessoa, que vai obsediar a pessoa.
vai obsediar o ato sexual, obsediar a doença, né? Vai obsediar o nível de deslocamento da pessoa. A pessoa vai se deslocar e vai estar obsediada. Isto são seres que precisam dessa energia. Então, muitos desses são seres que não estão ali de todo mal, mas estão, né? Mas estão ali absorvendo energia. Sim. Estão ali precisando do cigarro, estão ali precisando da angústia, do medo, e eles potencializam isso, da dor, do sofrimento, das questões familiares, de outros assuntos. Muitos que podem ser. Quando você começa a ter uma desmistificação da palavra, você começa então a entender que, para isso acontecer, você tem que ter um entendimento. Então, dentro de uma sociedade específica, você tem o compartilhamento de uma informação do nome. Então, um nome de uma matriz se utiliza de Exu e nós utilizamos de um guardião. Então, este ser, que é um ser da luz, que faz trabalho de amor e de paz e de bem, ele tem um nível vibratório específico e o arbitrário, que é o médium que está fazendo essa conexão, ele tem que se responsabilizar pelas atitudes que ele está pedindo para este ser que está aqui. Porque você vai ter, então, pseudos Exus, né? Mas é considerado um Exu que trabalha no negativo, mas não é o Exu negativo. O Exu é positivo. Este negativo já é uma outra categoria. Então você pode chamar também de obsessor, você pode também chamar de ser apreensor, um ser que está preso com obrigações específicas dentro dessa sociedade, dentro desta casa, deste rito. Né? Ogum é uma coisa, Egum é uma coisa, obsessor é a mesma, tá, é outra, e Exu é um guardião da luz. Só que tem pessoas que utilizam dessa energia de Exu, que não é o Exu, mas é um Exu, né, complexo, para fazer amarração, para fazer pactos, para fazer trabalhos negativos. Então tá muito no ser que está habitado neste corpo, né? Fazendo um trabalho de projeção, de evolução, ou fazendo um trabalho de amarração. É porque a evolução está dentro do arbítrio da escolha. Então vocês têm que tomar muito cuidado com aquilo que vocês pedem. Isso é importante falar. Porque você vê um dirigente, você vai numa faculdade, aí você chega na faculdade e você tem um dirigente, o diretor. Tudo tem uma hierarquia, aí você tem os professores, aí você tem os alunos. A espiritualidade é a mesma coisa. Você tem ali um centro que tem o dirigente. E se esse dirigente ele vai para um caminho de conexões específicas? E se ele se corrompe no meio do caminho? Porque pode acontecer. Estamos aqui em aprendizado. Ninguém é ascensionado aqui. Então pode ser, as pessoas podem se perder ou podem ter um deslize no meio do caminho. Então tem que ficar sempre... É aquilo que você estava falando lá atrás, dos centuriões, coisas e tal. Tem que ficar... ligado no que você acha, independente do que estão te falando, mas o que você acha que é certo fazer ou não. Exatamente. O arbítrio, mas você só vai ter um arbítrio claro quando você entrar nas suas conexões cognitivas. Estudar, praticar, avançar, evoluir, e saber que você tem que evoluir sempre, né? E estabelecer essa conexão de acesso aumentando a sua capacidade mediúnica. Isso é importante também, porque aí você pega a informação não de um humano que está passível de erro, assim como você, Sim. Mas está pegando de uma esfera mais limpa, mais cristalina. Exatamente, e aí você vai entendendo como que funciona. Você se desdobra, né? Você fecha os olhos, acessa os campos e se desloca. E você trabalha ali, consciente, você está ali, ó, percebendo como que está essa energia. Você precisa fazer um benzimento, você vai usar um sinal da cruz, você vai dar uma reverberação, você vai se transformar uma das técnicas canalizadoras e fazer a aplicação de alguma técnica específica, você vai ter ali o conhecimento todo ancestral sendo transferido. É muito importante, né, este momento planetário agora, vocês utilizarem os guardiões, utilizarem os anjos, utilizarem os seus mestres. É importante, aí a gente pega uma informação mais limpa. Sim, e é mais fidedigna com o que tem que fazer, né? Porque você, cada um é cada um. É muito diferente. Vocês estão no grupo de pessoas que estão achando que é isso e só porque achou e deu certo para um vai dar para outro. Você vai ter uma pessoa que vai fazer um macarrão muito bom, a outra vai fazer um arroz e feijão muito bom. Os dois alimentam. Isso aí. Qual que você está precisando hoje?
Ah, o macarrão. Então você vai ali comer o macarrão. Né? Vai fazer o macarrão. Vai aprender a fazer o macarrão. Pronto, já aprendi a fazer o macarrão. Agora eu vou fazer uma salada. Ah, agora eu vou fazer um legumes. Na qual que você vai fazer? Então você precisa ter essas opções, né, de conexão para poder avançar. Mas tomem muito cuidado, né? Então, principalmente neste dia, Dia das Bruxas, Isso. muitas energias, muitos seres. Esse dia é um dia dado, né? É um dia oferecido às energias invasoras, né? Mas por ser um dia específico, você pode utilizar-se das energias, né, da Lua, do Sol, da Terra, para fazer pedidos para você, para sua evolução. Não, pode pedir para o outro, né? Não vai pedir para o outro, eu quero que o outro esteja comigo. Né? Peça para o outro evoluir, para o outro avançar, para ter o melhor. Mas você pode fazer, né? Utilizando coisas simples. Você pode fazer alguns pedidos. Você pode pegar um terço neste dia, todas as contas, e você vai começar a fazer o acesso da conta, né? E vai falar aqui assim, ó, entre em conexão com o Mestre Jesus, e aí você vai fazer o mesmo pedido e vai oferecer para os mestres ascensionados no dia 31. Este é uma coisa simples que qualquer um pode fazer. Você pode pegar um cristal, olhar para a Lua, pedir as energias da Lua. Agora a gente já vai para um ritual mais mágico, né? Uhum. E sentir a energia, colocar numa bandeja de água, junto um sal grosso, bote sal grosso para poder mudar as partículas do cristal e resetá-lo. Coloca água, coloca a pedra lá dentro, você antes segurou, faz um pedido e pega, e aí você vai acabando no dia seguinte, quando o sol estiver nascendo, tipo, saiu à noite, começou a surgir o raio de sol, você vai plantar este cristal e que vai pedir para florescer o que você está pedindo. Este cristal ele já está com seu magnetismo, ele já está entrelaçando e ele já vai absorver a energia da Terra, a energia do Sol já estava na Lua, então você fez um ciclo completo de absorção. Uma outra Por dica. quanto tempo? Você vai deixar lá. Ah, tá. Plantou, deixou ali. Deixa reverberar. Deixa. Esquece o cristal. E vai reverberar. É por isso que tomem cuidado com os pedidos, né? Que vocês vão fazer, né? Peça saúde, peça equilíbrio, peça profissão, Peça o melhor. pede dinheiro, peça o melhor. Peço o melhor. Eu acho que o melhor para Melhor. todos os envolvidos é uma coisa que eu peço sempre. E aí você vai ter a expansão, você vai ter a melhora. E existem as geometrias, né? Então, a primeira geometria que eu vou sugerir para vocês é essa, é um triângulo. Depois você vai no círculo. Aí você vai ter o quadrado. E eu vou fazer aqui o pentagrama. Pronto. Este aqui é muito forte. Então você vai pegar todas as esferinhas dele e vai colocar uma vela. Pode ser vermelha, pode ser branca, pode ser azul, pode ser preta, pode ser dourada, pode ser platina. Aqui você vai colocar também as velas nesses pontos aqui. Aqui você vai colocar aqui, ou... E aqui você vai colocar aqui. Aqui você também pode colocar aqui. Então, você está precisando de base, de estrutura, de aumento vibratório, você vai fazer este. Você está precisando de raiz, de segurança, você vai fazer este. Você está precisando de movimento, você vai fazer este. Você está precisando de algo urgente, você vai fazer isto. O princípio é o mesmo para todos. Você vai pegar a vela, pode ser a vela que você sentir, amarela, violeta, azul, rosa, né? Preta, branca, e você vai colocar. Então são 3 velas ou uma. Aqui é só uma no centro, aqui são as 5 e aqui são 4. Vai pegar um giz, pemba, e vai pegar no papel. Pode ser papel, pode ser no chão, pode ser na grama, pode ser feito de madeira, esse quadrado, esse círculo. E você vai mentalizar o que você precisa, vai escrever no papel com giz o que você quer,
né? Vai colocar em cima, isso pode ser feito sempre. E você vai acender as velas. Aí no momento de acender as velas, você vai sentir a energia. Então você começa assim, ó. Eu peço a proteção dos meus mestres, mentores e guias neste momento, para que nenhuma energia negativa invada o meu campo. Eu peço para que o mestre Jesus e meus mentores estejam comigo neste momento, neste ato, nesta conexão que eu irei fazer agora. Você vai pegar o papel, vai escrever, ou vai fazer o quadrado com giz ou com caneta, tanto faz nesse momento, no papel ou no... Se caso não tiver o papel e você quiser fazer escrito no próprio local do símbolo mágico, você pode fazer. Pronto, simples. E aí você vai pegar as velas, colocar as velas nas bases, acender, tanto faz do jeito que você vai acender, né? Você pode colocar no... Você pode direcionar para o norte, né? Tanto faz, tanto faz. Você vai acender, acabou de acender, você vai agradecer. Muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado por ter me dado este pedido, muito obrigado. Agradeça o pedido já que você fez. Você vai deixar derreter toda a vela. Aí depois você pode descartar no dia seguinte. Este é um ritualzinho muito importante para você poder fazer aí e ter como prática, né? Esse aqui é bem simples. Muito bom. Pessoal, um ritual legal para fazer para o dia. Sim. Antes da gente encerrar, eu vou fazer um pedido pessoal para vocês. Vamos resguardar nossos animais, tanto de rua, os gatos pretos. Essa data é uma data onde muitos animais sofrem com rituais, com coisas que não são legais, né? E as ONGs ficam cheias depois de animais resgatados para cuidar. Então, quem puder, vamos ter o olhar, não doe animais nem brancos nem pretos nessa data, porque muita doação, você criou um bichinho, você quer arrumar uma casa para ele e eles são usados para outros fins. Então, fica aí um alerta para esse Dia das Bruxas. Bom que você comentou dos animais. O gato preto é utilizado em magia, sacrifício, né? Então, por isso. E eu já, né, eu tenho contato com ONGs, eu nem vou falar que é para não baixar a vibração do episódio. Então, o que eu falo gente, quem faz, repense, por favor. E quem puder, olhe por esses irmãos que às vezes não podem se olhar. Isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado por todos vocês aí que estão nos acompanhando. Ai, gente, muito obrigada. Que assunto bom de conversar. Então, até o próximo. Boa semana para todos. Obrigada.